Sejam muito bem-vindos ao In The Level Podcast Pessoas e Negócios com Moisés Ribeiro e convidados. Nosso objetivo é trazer para você conteúdo de valor sobre marketing, vendas, liderança, empreendedorismo, negócios, inteligência empresarial, para que você possa atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Nosso objetivo é dar para você o que eu chamo de CDE, clareza, direcionamento e muita energia. Antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito, convido você a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, siga-nos no Instagram, moisesribeiro.oindelevel. O link está aqui na descrição abaixo ou no QR Code acima. Nós começamos com a premissa. O dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. Isso faz sentido para você? Se faz, eu solicito que você, por favor, apanhe papel e caneta e venha, porque aqui, hashtag tudo é aula. Pode pegar um dispositivo eletrônico também, né? Estou já indicando aí a minha idade para vocês, para que você possa realmente o quê? Anotar os insights, sacadas, né? Todas as ideias brilhantes que você vai ter nesse conteúdo, que eu não tenho dúvida. Vai deixar uma marca indelével, positivamente falando, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, quiçá nos seus negócios. Se você está já gostando da nossa entrada, então, por favor, não deixe de se inscrever no canal, inscreva-se no canal, acione aí o sininho para você receber sempre as informações. Toda semana nós iremos colocar aqui um episódio para que você possa realmente ter uma mentoria masterizada, porque nós entendemos que a nossa missão é transformar, desenvolver e potencializar pessoas e negócios. Qual é o nosso propósito? De novo, deixar uma marca indelével, aquela que não se apaga na sua vida pessoal, na sua vida profissional e, quiçá, nos seus negócios. É para você gravar. E se você quer mais informação ao longo da semana, você pode vir também no nosso Instagram, moisesribeiro.oindelevel, que tem novidades maravilhosas de tudo aquilo que a gente está preparando para você, para que você possa realmente virar o jogo a seu favor e fazer desse ano o melhor ano da sua vida até agora. E hoje nós temos uma convidada VIP, uma convidada especial. Hoje você vai conhecer Bruna Dávila. Bruna tem 36 anos, é natural de Vitória do Espírito Santo e construiu uma trajetória profissional passando por grandes capitais brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e atualmente aqui em Salvador, onde ela lidera a operação comercial da Eletromídia na divisão de mídia em elevadores e shoppings, parceiraça nossa, a Eletromídia, né? A maior empresa de mídia out of home do país, liderando um time focado em performance, criatividade e inteligência de dados, com o desafio de posicionar a mídia out of home como um meio estratégico para marcas que desejam se destacar no mercado baiano. Desafio maravilhoso, fantástico, espetacular e para gente grande. Com MBA em Marketing, Publicidade e Construção de Imagem, além de líder na Eletromídia, Bruna é uma estrategista de marca pessoal movida por um propósito claro: transformar líderes em marcas vivas. Tudo a ver conosco, né? Seu trabalho é guiar empresários e empresárias a conquistarem autoridade, clareza e influência, construindo uma presença que comunica valor antes mesmo da primeira palavra através de transformação da imagem pessoal. Vocês já entenderam o que é que nós vamos aprender no dia de hoje? Então se conecte aí, porque hoje nós teremos uma mentoria masterizada para você, certo? Então venha junto conosco. Seja muito bem-vinda, minha querida. Um prazer, uma honra e um privilégio, né, estar aqui com você, ok? Muito feliz. Vocês são uns parceiros também nossos, né, como você disse. E realmente estamos animados para o evento que está chegando aí, né? Sim. Vai ser muito bom. Maravilha. Olha, a Eletromídia é a nossa parceira no Indelevel Business Experience, o melhor festival de negócio e empreendedorismo da Bahia. É um evento que ocorre todos os anos, normalmente nos meses de maio, e aí você vai ter, então, a oportunidade de estar num evento
que vai mostrar a Bahia não só como a terra da felicidade, mas a terra das oportunidades e das possibilidades. De fato, a Bahia é ótima para viver e excelente para empreender. E a Eletromídia ela está desempenhando uma parceria maravilhosa e entregando, né, para os nossos clientes, que são empresários, são empreendedores, pessoas de sucesso, a comunicação que é desse evento maravilhoso. Se conecte nessa ideia aí. Vou começar então, já que nós já apresentamos aqui não era Bruna Alves? Não sei como é que você salvou. Pode falar Bruna Alves, não tem problema não. Bruna Dávila. Mas Bruna Alves de Souza Dávila. Vamos lá. Já que nós apresentamos a Bruna Dávila, é isso mesmo? Vamos lá. Quer falar Alves? Não, eu mudo. Já que nós apresentamos para vocês a Bruna Dávila, eu vou deixar que ela se apresente. Então, é a Bruna por Bruna. Me fale um pouquinho sobre você, querida. Socorro, que pressão. Gente, acho que falar de nós mesmos é meio difícil, né? Mas dentro do propósito aqui do podcast, por sinal, parabéns, maravilhoso. Estava acompanhando a última entrevista aqui com o Moisés também. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que nasci em Vitória, no Espírito Santo, me desenvolvi lá, tive uma infância feliz, tive muitos amigos, né, estudei, morei fora e minha carreira profissional, já levando aqui para a nossa pauta, ela se consolidou mesmo no Rio de Janeiro, como você disse, onde eu comecei a trabalhar com mídia. Eu estudei marketing, trabalhava com comércio exterior, mas tinha nada a ver, né? E aí eu queria trabalhar na minha área de qualquer jeito. Então, quando eu fui trabalhar na minha área, eu tive a sorte, eu não posso dizer que é outra coisa além de sorte, de começar a trabalhar numa grande agência já de mídia out of home. Então, eu fui me especializando dentro desse segmento, trabalhando primeiro alguns anos em agência, depois trabalhei na JCDecaux, que é realmente a fundadora do conceito out of home, né, no mundo, uma empresa francesa, lá no Rio de Janeiro. E depois entrei na Eletromídia e cá estou. Foi muito desafiador até agora, até porque são muitas mudanças, principalmente olhando do ponto de vista de tecnologia, globalização e informação. A gente que trabalha com comunicação e marketing, de certa forma, as mudanças são assim. Então, acompanhar toda essa jornada, para mim, tem sido um grande desafio. Então, estou sempre me capacitando. Acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Sou muito focada em resultado. E eu diria que eu sou um pouco chata também, até. Um pouco metódica, assim, com o trabalho. Maravilha. Seja muito bem-vinda à Bahia, né? Muito obrigada. Você está vindo para a terra da felicidade, né? Eu sou do Sudeste também, mas há 26 anos, né? Sou de São Caetano do Sul, São Paulo. Mas há 26 anos estou na Bahia, né? Casei com a baiana e aqui estou, né? Curtindo essa terra maravilhosa. A terra maravilhosa é aqui. Vamos começar, então. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a Eletromídia, né? O que é a sua empresa? Qual é o seu negócio? Né? Me conta um pouquinho aí sobre a Eletromídia. Eu vou dizer um pouco assim como fundou a Eletromídia, o que é a Eletromídia e também até o que é out of home, porque acho que muita gente também pode até não saber, né? Sim. É um termo mais técnico. Mídia on, mídia off. Dentro de mídia off temos as mídias exteriores. Dentro das mídias exteriores, que é o que a gente chama de mídia out of home, ou seja, out of home, fora de casa, né? Sim. Tudo que impacta a gente. A Eletromídia é uma empresa que nasceu em 1993, foi fundada pelo Alexandre Guerreiro, que eu tive o prazer de trabalhar de perto muitos anos. E você sabe que toda empresa ela cresce ou quando ela injeta um dinheiro, né? Ou quando ela vai comprando outras empresas. A Eletromídia não foi diferente. Em algum momento, o HIG, que foi um fundo de investimento, ele entrou para fazer um investimento dentro da empresa, onde a empresa conseguiu realmente participar de licitações, comprar outros players no mercado para poder se transformar no monstro que é hoje. Recentemente, a Eletromídia foi comprada pela Globo como a maior acionista, né? É uma empresa de capital aberto desde 2021, 2022, não me recordo a data agora. Mas é uma empresa que tem uma trajetória muito significativa e muito transformacional também a nível Brasil, quando você olha do ponto de vista do propósito da marca.
é um propósito de mudar, de fato, as cidades. Conectar marca com pessoa, ok, mas existe um outro fator que são mudanças, né? As mudanças que você cria, geração de valor, uma transformação num abrigo, uma transformação num aeroporto, enfim, uma revitalização de locais. Então, é uma empresa que tem um propósito muito grande. Maravilha. Pessoal, dentro das nossas mentorias, uma das coisas que nós destacamos bem é um item chamado proposta de valor. Sim. O que é proposta de valor? Proposta de valor consiste no que você traz. É um conjunto de benefícios que você entrega para o seu cliente que, do ponto de vista dele, não só traz a solução do problema dele, traz resultados para ele, como leva o cliente a falar aquela frase, né? Eu daria tudo na minha vida para ter paz, né? Então, é quando você consegue realmente resolver o problema do cliente, trazer uma solução para ele, né? Que algo que você, empresário, empreendedor, tem que pesquisar e ter clareza. Qual é a sua proposta de valor? É isso que, na verdade, o que o seu cliente vai comprar. Então, a próxima pergunta é justamente nisso aí, né? Qual é a sua proposta de valor? Qual é a proposta de valor da Eletromídia? Qual é a solução que vocês trazem para os seus clientes? Acho que a gente vai direto na dor do cliente. A dor do cliente, muitas vezes, é conseguir se conectar com a persona dele ali, com o perfil de consumidor que ele precisa se conectar. Por ser uma mídia out of home, a gente está inserido dentro de uma jornada diária que o consumidor tem. Afinal de contas, a gente não fica ali preso, né, na televisão, ou seja, eu não dependo só de uma campanha de mídia aberta, está lascado, porque as pessoas se mexem, né? A gente tem também a segunda tela, né, o nosso celular, que é a extensão do nosso braço, que é uma disputa com todas as demais telas. Então, hoje, nós atuamos na dor das marcas, ajudando elas a se conectarem de forma real, gerar consideração de marca para esses empresárias, para essas marcas, conectando a marca dele com o potencial consumidor dele no local certo, na hora certa, através dessa jornada, já que nós estamos inseridos realmente dentro de um conceito urbano, né? Então, esse seria o nosso maior propósito de ajudar assim, nosso cliente também. O que ele ganha? O que ele ganha? Bom, a primeira coisa que ele quer ganhar, na verdade, é dinheiro, né? É receita, é gerar mais venda. Mas eu diria que não é só isso, porque existe um grande funil na hora da venda. A mídia out of home, ela tem um conceito de topo de funil, Moisés, muito grande, porque para você me considerar, você primeiro tem que me conhecer. E depois você tem que lembrar que eu existo, né? Então, se eu vou comprar uma marca que tem 300 concorrentes no mercado, eu preciso, primeiro, né, fazer ser conhecida. Segundo, entrar nesse funil, fazer ser considerada, que é o meio do funil, ou seja, consideração de marca. E, por fim, gerar venda. Então, a gente tem vários papéis ali. O nosso papel principal, realmente, é fazer o nosso cliente se conectar com o potencial cliente dele através de conhecimento, né, que é o que a gente chama de awareness, gerando presença de marca, e, por segundo, também recall, que é a lembrança de marca. Se você não lembra de mim, logo, você não compra de mim. Muito bem. Você não me considera. Bem, você conhece aquela expressão que diz que você precisa ser visto, né, e precisa ser lembrado, né? Isso. Então, isso está relacionado a posicionamento. Então, o cliente precisa conhecer, ele precisa enxergar, ele precisa ver. Então, eu entendi que a Eletromídia, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar, então, a marca, né? Fazer com que o cliente seja conhecido. Ela está no topo do funil. Ele vai ser visto. Visto, né? Ele lembrado. vai ser visto, vai ser lembrado. Muito bem. Isso. Maravilha, maravilha. E essa coisa de funil, né? Então, a ideia é, você precisa ser conhecido, você precisa ser notado. Né? Posicionamento, eu lembro muito bem daquela... Sabe aquela imagem que o americano chega na Lua e finca a bandeira? Né? Estão dizendo, eu estou aqui. Então, isso. Posicionamento inicial e no topo de funil é exatamente isso. Então, a Eletromídia é um canal onde ela vai o quê? Mostrar, né? Fazer com que você diga para o seu cliente, eu estou aqui. Né? Eu estou aqui e eu estou aqui no lugar certo. Porque não basta você, por exemplo, estar numa mídia que você não vai impactar e você não vai fincar a sua bandeira e a pessoa vai te ver.
Então, você precisa se eu quero me comunicar, por exemplo, com empresários em ambientes corporativos, eu uso a tela de um elevador corporativo. Sim. Se eu quero me conectar com uma marca mais para dentro de casa, ou então até gerar esse conceito de estar em vários locais simultaneamente para poder aumentar a minha presença, eu posso escolher, por exemplo, um elevador residencial. Eu já quero estar num momento de compra, num momento de lazer, onde o cliente está com outro mood, eu posso estar num shopping. Então, assim, são vários momentos e vários ambientes que você pode escolher. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado dentro da mídia de não só querer ser visto, mas querer ser visto no lugar certo. Senão pode ser, muitas vezes, inclusive, um tiro no pé, né? Maravilha. Quantas marcas não erram de se associar com pessoas erradas, que não se conectam com o público, aí investir um caminhão de dinheiro e aquela pessoa talvez não gerou conexão, ou aquele ambiente que ele investiu não gerou conexão. Então, a gente acredita nessa consultoria também que a gente tem que prestar para o nosso cliente, sabe? Maravilha. Na prática é o seguinte, pessoal, nós temos aí o nosso evento, o In The Level Business Experience, né, o melhor festival de negócio e empreendedorismo da Bahia. Para quem é? Líderes, gestores, empreendedores, empresários, donos de negócios, profissionais liberais. Onde é que eles estão? Eles estão aqui nos prédios, né, corporativos, né, nos prédios empresariais. Então, imagine, a pessoa entrou no elevador, então, é resultado. A hora que ele olha para a tela, ele vai ver o que? Um anúncio nosso. Então, nós estamos comunicando para o público certo, no lugar certo, né? Para que as pessoas. Exatamente. Você teve essa inteligência, né, de estar com a sua marca, a marca do evento, para comunicar com o perfil de público que você precisa no lugar certo. Muito bem. Fez sentido para você? Uhum. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Quem é seu público-alvo? Né? O marketing, ele diz o seguinte, né? Público-alvo, target. Né? E agora nós estamos indo aí para o cliente ideal, persona, avatar. Por que isso é importante? É a pergunta que eu vou fazer agora. Né? Porque, infelizmente, já que ela falou para o público certo, né? Tem muita gente... Eu vou usar uma metáfora aqui, eu amo essa metáfora, é mais ou menos assim, eu não sei se você sabe, mas no ano passado, o Vitória foi campeão da 2ª divisão e foi para a 1ª, né? Cuidado. Aí vamos imaginar que eles façam lá o quê? Uma camisa do Vitória, celebrando isso aí, né? E aí, detalhe, nós temos uma camisa cujo valor é R$1.000. Pergunto para você, tem sentido ele fazer uma oferta de R$100 tentando vender para torcedor do Bahia? Então, essa é a ideia. Essa coisa de que todo mundo é nosso cliente, isso é uma falácia, é um tiro no pé para você que é empresário ou empreendedor. Por isso que vem a minha pergunta. Quem é seu público-alvo, seu cliente ideal, persona ou avatar? Meu público-alvo, de certa forma, são sim, né? Os empresários, pessoas que possuem uma empresa, uma marca que precisa se posicionar no mercado. Ou seja, ele tem que ter uma dor. Ele tem que ter uma dor ali para resolver. Aquela marca que está... Muitas vezes, até aquela marca que... Vou usar um exemplo, que eu acho que fica até mais fácil, prático de explicar. Você acha que o McDonald's é conhecido? O McDonald's não é só conhecido, como ele é a marca que mais gera conforto, segundo algumas pesquisas, quando você viaja para fora do país. Uhum. Ele, o Starbucks, a Coca-Cola. Ou seja, você sabe assim, eu vou baixar lá num país agora, se você vir um McDonald's, você fala, meu Deus, sabe aquela base ali né, de fome eu não morro. É essa coisa que a marca ela causa, né? A gente precisa do cliente que não só tem a dor, mas com o McDonald's que já é totalmente conhecido, mas ele também tem os concorrentes. Então, ele vai competir com o BK, né? Ele vai competir com os hambúrgueres de bairro, ele vai competir com a pizza, ele vai competir com a Domino's, ele vai competir com várias outras marcas. Então, o meu cliente, ele é um cliente que ele precisa trabalhar posicionamento de marca, ele é um cliente que ele precisa trabalhar aumento de venda, aumento de faturamento, ele é um cliente que ele precisa trabalhar, talvez, reputação, talvez presença, talvez guerrilha. Eu tenho cliente, às vezes, que ele está nadando de braçada, mas entrou um concorrente na praça, ele vai colocar mídia em torno dele, desse cliente, desse concorrente, só para diminuir o que a gente chama dentro do marketing de share of voice, a fatia de voz que ele tem dentro do mercado. Então, nós temos como cliente ideal esse perfil de cliente. Seria muita hipocrisia e talvez um perigo eu dizer que são só as marcas que precisam vender mais. Não.
Tem muito trabalho para fazer, tem muita marca que tem que trabalhar a reputação, tem muita marca que precisa, às vezes, fazer um concerto ali de comunicação, tem marca que tem que estar todo dia na mídia mesmo, porque muda a promoção diariamente, tipo varejo, né, supermercado. Então, a gente é uma grande ponte de comunicação entre as empresas e os potenciais clientes dela, né? Muito bem. Então, nós estamos falando que, no caso do cliente eletromídia, nós estamos falando o quê? De empresários, de empresas que vão B2B, fazer o né? B2B. Muito bem. Você já parou para pensar se são pequenas empresas, são micro, se são médias, se são grandes? Qual a maior fatia de mercado que você tem aí? Quem é que mais anuncia com vocês? Bom, eu tenho coisas bem aleatórias que acontecem, por exemplo, marcas que teoricamente não faturam tanto quanto outras e que investem 5, 6, 7 vezes mais do que marcas muito maiores. Talvez ela está naquele momento ali de construção de marca dela, então ela precisa investir mais mesmo. Então, eu pego desde o pequeno cliente, desde o pequeno empresário, desde a pequena marca ali com baixo faturamento ainda, até as gigantes, né? E aí o que muda são só as dores. Eu acho que é que nem criar filho. Sim. Só muda os desafios, né? O meu desafio aqui no início é eu criar presença de marca, aumentar a minha base de clientes. O meu desafio daqui a pouco, que eu já estou mais, né, mais parrudo, com o pescoço mais grosso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu já tenho um trabalho diferente, agora eu estou introduzindo um novo produto, um novo serviço, eu preciso disseminar esse novo produto, esse novo serviço. Então, assim, e nós temos ticket para todos os bolsos. Então, se você quer fazer uma campanha mais comedida, mais tímida, e tem uma verba pequena, a gente vai clusterizar a nossa rede, a gente vai nichar bastante ali para poder te atender de acordo com a sua verba. Claro que eu sempre gosto de mostrar o cenário ideal, né, Moisés? Assim, bacana, com isso daqui eu estou fazendo o que cabe dentro da sua verba atual, mas, de fato, o que faz sentido para você de acordo com o seu momento seria isso daqui. E aí? O que a gente vai fazer? Temos um meio termo? Não temos? Como que a gente vai poder te ajudar mais? Muitas vezes a gente parte, né, para flexibilizações, como, por exemplo, pagamento, uma permuta, se fizer sentido para nós. E assim a gente vai ajudando nossos clientes, mas, de fato, a gente consegue atender toda a parte assim, de pequeno, médio, grande, super grande, tudo. Então, do que eu escutei de você aqui, a gente pode dizer também que, além de contribuir para o posicionamento do cliente, tem aí a consolidação do branding dele, né? Já que nós estamos falando da marca, né? Consolidação do branding, aumento de vendas, né? Depende muito do perfil do cliente mesmo. E dentro dessa clientela que você tem, quais são normalmente as dores, as demandas, os desafios? O que normalmente você falou no início, né, sobre as dores, né? A propósito, pessoal, essa pergunta que eu vou fazer para ela aqui, ela é importante porque tem um princípio que a gente usa que diz assim, pare de se concentrar na grande ideia do seu negócio e concentre-se, né, no grande problema do seu cliente. E é com base nessa máxima que eu lhe faço a pergunta, né? Quais são as maiores dores dos clientes, né, que compram, que estão junto com vocês lá na Eletromídia? Disparado, eu preciso me conectar com o meu cliente. É a maior dor hoje de qualquer marca, eu acredito. Hoje, a maioria das marcas, elas investem muito no digital e muito no out of home. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu estava fazendo uma gravação e tal, e eu falei uma coisa que eu quero repetir aqui. Hoje, a mídia out of home, Moisés, ela é a que mais cresce depois do digital. Porque a gente tem o impresso, que já está lá atrás, jornal, revista, TV aberta também, cada vez mais perdendo também ali um pouco mais de espaço, TV paga, né, o Pay TV, rádio. A gente, hoje, na versão de crescimento, se eu fosse pegar um gráfico, por quê? Agora, por quê? Tem um motivo. As pessoas estão muito no digital e muito na rua. E a mídia out of home, ela consegue conectar a pessoa dentro de um momento dela de jornada diária. Ou seja, eu tenho que sair de manhã para levar a aluna, minha filha, na escola. Eu sou impactado por um painel. E são coisas que eu não consigo ficar ali clicando para pular, sabe? Diferente do digital. Então, são mídias extremamente complementares. O Washington Oliveto já falava, falecido, querido professor, muito isso. No dia que as marcas entenderem que as
os veículos, as mídias, elas são complementares. Tiro, porrada, bomba, festejo, estouro de champanhe, porque é o segredo para você poder sanar essa dor de você não conseguir se conectar com o seu cliente. Ou seja, o seu cliente, você consegue se conectar com ele no digital, daqui a pouco ele vai passar e vai entrar num elevador porque ele chegou no escritório, foi dirigindo, viu a minha tela, aí ele entrou, está trabalhando, foi lá abrir um YouTube, foi impactado, daqui a pouco vê um banner no Google Ads, daqui a pouco ele desce para almoçar, vai ser impactado. Aí ele vai almoçar no shopping, vai ser impactado pela minha tela. É uma construção ao longo do dia. Tipo uma lavagem cerebral, sabe? É uma construção ao longo do dia. Então, a dor da marca, a dor da maioria das marcas, é se conectar com o cliente dela. Onde que eu entro? Eu entro a partir do momento que a minha mídia ela está dentro da jornada do seu cliente. E com a nossa consultoria, com o nosso know-how, a gente consegue te ajudar a entrar no lugar certo para você impactar o seu cliente no momento certo, na hora certa e principalmente com a comunicação certa, né? Vocês sabem o resultado de tudo isso que a Bruna acabou de dizer para nós? Na mente do cliente é assim, olha, eu estou recebendo uma mensagem de Deus que ele está dizendo que eu tenho que comprar isso. É verdade. Eu estou recebendo, não é possível. Todo tem lugar um filme que faz isso. Todo lugar que eu vou tem essa marca, tem esse anúncio e tal. Então eu acho que Deus está me dizendo que eu tenho que comprar. E aí no final das contas você já sabe o que vai acontecer, né? Então conexão, né? Então um canal de conexão. para do cliente com aliás, da marca com os seus clientes. Para gerar essa consideração, né? Exatamente. Porque aí eu estou me fazendo ser lembrado. Agora, pessoal, veja só. O nosso mercado, ele está muito igual, né? Tem aquela coisa seguinte, muitos concorrentes, né? Existe uma expressão lá no interior chamada carne de vaca. Carne de vaca é uma coisa comum, né? E por conta de tudo aquilo que a gente está vendo aí, o que é muito igual... a gente acaba tendo problemas justamente de conseguir, né, impactar o nosso cliente. De modo que nós teremos que ter o quê? Diferenciais. Diferencial competitivo para contribuir, então, posicionamento, branding e também o que você conseguir o seu cliente. Eu vou usar uma frase aqui do pai do marketing, né, que é o Philip Kotler, que tem uma frase que diz o seguinte: posicionamento é você mostrar a diferença nítida entre você e os seus concorrentes. É você dizer o seguinte, uma é Bahia e outra é Vitória. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas tem que ter o que? As diferenças, né? Para você pegar o seu público. Então, qual o grande diferencial do seu negócio? O que vocês fazem como eletromídia que ninguém faz? O maior diferencial hoje do nosso negócio, e eu vou abrir até para o meio, tá? Para o meio out of home, é de fato você ser impossível de ser ignorado. Esse é o nosso maior diferencial. Hoje eu consigo pagar o YouTube Pro e eu não vou receber nenhum tipo de mídia. Eu consigo pagar o Spotify e eu não vou receber, né, para ser o Pro, e eu não vou receber nenhum tipo de mídia. Eu consigo, enfim, o Instagram talvez seja um pouco mais difícil, né, o Meta, mas a maioria dos produtos digitais, você tem uma versão ali que você consegue ignorar, pular, saltar, fazer o que você quiser, para você não ser impactado. A mídia out of home não tem como. É tipo assim, você vai ter que me engolir, sabe? Porque não tem como você ignorar uma empena, não tem como você ignorar um grande painel, não tem como você entrar no elevador, tá sem sinal de celular e não ver a TV, não ver a tela que está ali. E tem uma inteligência também por trás disso, né? A gente trabalha, a nossa mídia, ela tem uma grande diferenciação aí já dentro do próprio meio out of home, que nós trabalhamos um conteúdo, enquanto existem vários slots. O que são slots? São aquelas faixas, né? São 10 segundos seus, daqui a pouco vai entrar 10 segundos ali da Unilever, 10 segundos da Nestlé, 10 segundos de uma BYD, aí vai entrar o quê? Um produto jornalístico. É a mesma história da TV. Então, tá ali passando um conteúdo que é o que, de fato, gera muita retenção. Então, eu estou ali para olhar assim, como é que está o dólar, como é que está o euro, como é que está a cripto, o que aconteceu hoje, qual que é a notícia hoje da agenda positiva da Prefeitura de Salvador, como é que está o clima, a temperatura, a hora. Tudo isso gera, e só que o nosso diferencial é que
Na Eletromídia, nós temos um time de jornalismo focado em ambientes. Então, para a rua eu tenho um tipo de conteúdo, para um elevador residencial eu tenho um outro. Eu não vou ficar falando certos temas num comercial, que não vai gerar engajamento e retenção da minha do meu público ali. Eu preciso de quê? No final das contas, né, Moisés? Tudo é o quê? Audiência, retenção. O maior desafio hoje é você reter a atenção do seu cliente. Além de não bastar você ter que estar no lugar certo, você também tem que reter essa atenção. E a gente usa esse artifício que eu acho que diferencia muito a gente dos nossos concorrentes para poder criar uma retenção inteligente da nossa audiência, sabe? A pessoa ela se interessa pelo que ela está assistindo. São conteúdos de relevância. O que eu entendi do que você falou aí? Que o público qualificado que tem condições de pagar, ele paga para não ver anúncio. E aí ele não tem como ignorar o seu, porque no seu não tem como fazer isso. Então, eu falo muito bem de A a Z. Muito bem. E segundo ponto é que você... que, na verdade, é o seguinte, pessoal, o que ela falou aqui casa muito bem com aquilo que a gente ensina na mentoria, né? Que é o seguinte, as pessoas detestam que vendam para elas, mas elas amam conteúdo, né? Então, amam comprar. Exatamente. E aí, vocês colocam o quê? Um conteúdo, né? Deixa a pessoa que é informada, né? Isso. E lá no meio vocês vão lá e colocam o anúncio para ela ver. Estratégia é o que a TV faz. Só que quando você olha para o Out of Home, por exemplo, você vai passar na rua e não estou falando mal, tá, dos meus amigos do outdoor, gosto muito deles, são complementares, mas quando você está no outdoor, você não tem um conteúdo. Uhum. Então, você perguntou qual que é a nossa diferença. Sim. Então, eu enxergo que a diferença estratégica do nosso negócio é o nível de retenção que a gente prende à nossa audiência. Maravilha. É muito estratégico para o tipo da audiência que a gente quer. No aeroporto é um tipo de conteúdo, no elevador é outro tipo de conteúdo, no residencial é outro, no shopping é outro, e assim a gente vai clusterizando, sempre por vertical, para a gente reter o público que a gente precisa. A nossa audiência ela é estrategicamente segurada na nossa tela. Simplesmente indelével. A pergunta que fica para você aqui é: o que é que você pode fazer para que haja diferenciais dentro da sua empresa? O que é que você está fazendo que ninguém faz? Qual é a ideia? Qual é a sacada que você vai usar para você não ficar como os outros, né? Algo que seja diferente, que vá fazer com que as pessoas se conectem com você. Uma pergunta para você pensar. Muito bem, muito bem. O que mais nós temos aqui? Bem, nós sabemos o seguinte, que o nome do jogo hoje nos negócios é relacionamento, né? Sim. Eu gosto, tem uma frase do Simon Sinek que diz o seguinte, né? Seus colaboradores são pessoas, seus investidores são pessoas, seus clientes são pessoas. Então, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. E a gente não pode falar de pessoas sem falar sobre relacionamento, né? Uma das capacidades interessantes que a gente tem é o networking, que é a capacidade de transformar uma rede de contatos numa rede de relacionamentos. Exatamente. A ideia não é só fazer o seu cliente conhecer você, mas, quem sabe, respeitar, amar. Isso depende de um relacionamento. Então, a pergunta próxima é: de que forma vocês se conectam e se relacionam com seus clientes? Eu gosto de várias frentes para me conectar, mas a que eu mais gosto de fato, que é muito daquela primeira conversa que a gente teve, falando sobre o meu propósito aqui, Bruna, dentro da Bahia. É gerar conteúdo, gerar educação para essas pessoas. Então, eu sempre tento me conectar, a gente tem ferramentas para se conectar. Um evento como o seu é uma ferramenta gigante para a gente se conectar com muitos empresários. Participar de grupos de mastermind, né? Eu participo de alguns. A gente poder proporcionar um jantar para os nossos clientes, como a gente vai fazer. A gente vai fazer um evento super legal agora, que você vai ser convidado, que eu não posso falar, porque ele é secreto mesmo, vai ser num ambiente secreto. Então, a gente vai criando momentos para ter esses networking. Agora mesmo, quando eu sair daqui, eu vou almoçar com uma cliente. Eu preciso tirá-la do escritório e entrar num outro mood com ela. Porque como que eu vou entender o que ela quer se eu não aprofundo o meu relacionamento com ela? Aquele ditado, né? Quem quer apertar o mundo, né? Quem quer abraçar o mundo não aperta ninguém. Uhum. Nem todos os clientes são meus clientes. Então, eu também demito o cliente, tá, Moisés? Eu também tenho cliente que não dá ali para fazer.
mas eu me aprofundo muito e aí eu escolho de acordo com o perfil do cliente o que se adapta mais. Talvez aquele cliente vai ser mais para um jantar, aquele outro eu vou fazer um happy hour, talvez aquele outro eu vou tomar um café no shopping com ele, um outro ele gosta de ver vitrine e ele quer conversar comigo enquanto ele vê vitrine. Tem de um tudo, tem de um tudo. Então, a gente faz um mix, né, uma composição, entrega um presente, enfim, a gente faz muito esse tipo de coisa. Agora, se você for perguntar para mim, especificamente, o meu mood de conexão é sempre levar conteúdo que vai fazer a diferença na vida dele. Então, eu gosto muito da parte técnica, de me aprofundar no negócio do cliente e levar quais são as ideias criativas e números e métricas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a Ipsos, tem a Nielsen, tem a Kantar, tem o TDI. Então, a gente tem várias ferramentas que fazem auditoria. Então, se eu levo um dado para um cliente, faz toda a diferença para ele fechar um negócio comigo. Eu não fico só no papinho ali do almoço, no oba-oba, sabe? Sim. Eu não gosto tanto disso. Eu acho que o oba-oba é muito necessário. Mas, se eu, de fato, estou levando algo relevante para ele, eu ganho ele comparado a todos os meus concorrentes. Então, ele vai ser fiel a mim, porque eu ajudei ele, né? Eu resolvi o problema dele. E eu acredito que, em forma de conexão de pessoas, a pessoa que você geralmente mais se conecta de forma genuína é com aquela que resolve o seu problema. Maravilha. Conexão é o remédio maravilhoso que é para você ter clientes que continuem. O que a gente pode fazer? Você me fez lembrar de um conceito, né, que está bem-vindo agora, né, na nossa sociedade contemporânea, que é do netweaving. Netweaving dentro do networking, né, que é a capacidade de você se conectar com pessoas com aquilo que a Bruna mencionou aqui, né, interesse genuíno. Vai aí uma máxima para você, né? Escreva isso aí, por favor. Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Seja interessante. Como você pode fazer isso? Trazendo conteúdo. Isso. Aí você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você aprofundar. vai ter que pesquisar, aprofundar. Seja interessado. Pense na dor do seu cliente, né? Mais importante do que a grande ideia do seu negócio é o grande problema do seu cliente. Se o seu cliente vir o cifrão do tio Patinhas em seu olho, fatalmente ele não vai abrir a guarda para você, ele vai resistir. O crítico dele é feroz. Então, por favor, trabalhe em cima disso. Outra coisa que foi mencionada aqui, que aí eu gostaria de colocar numa frase para você, né? A Bruna falou que sobre você trazer dados, né? De você o que ensinar o cliente. Vai outra máxima para você. Vender é educar o cliente a comprar. Foi isso que ela disse. Vender esse é meu mantra. Educar o cliente a comprar. Se você faz isso, né, e o conteúdo relevante é importantíssimo, é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos trazendo para você? Conteúdo relevante, numa forma de o quê? Um case real, né? História real do que está acontecendo. Então, você tem grande chance de você se conectar com o seu cliente. Conexão, relacionamentos, tudo isso ativa algo que a gente chama de autoridade. O que é autoridade? Nós já falamos, né? Posicionamento é fazer o cliente conhecer você, cliente certo, né? No lugar certo. Autoridade já é diferente. É você o quê? Desenvolver uma relação de confiança com o seu cliente. E como é que você faz isso? Através de conexão e relacionamento. E por que isso é importante? Porque quem confia, compra. Fez sentido para você? Vamos continuar. Muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra coisa. Agora chegou num ponto muito importante. Eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos utilizando uma ferramenta aqui chamada Canvas Business Model, que é a ferramenta que nós usamos para a nossa mentoria no MIB 10X, o Master in the Level Business, né? Então, eu estou trabalhando aqui, as perguntas todas são em cima dos 9 quadrantes do Canvas Business Model, certo? Se você não se ligou ainda, né, vai lá, né, pesquisa mais sobre esse assunto. Vamos falar aqui de parcerias estratégicas. Bora. Meu avô tinha uma frase que dizia o seguinte, né? Mais importante do que dinheiro no caixa é amigo na praça. Mais importante do que dinheiro no caixa é amigo, né, na praça. Os amigos, né? As parcerias, aqueles que estão junto conosco, né? Eles são essenciais. Tem um ditado que tá nas redes sociais aí, é um ditado africano que diz assim: se você quer ir longe,
Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né? Então, nós acreditamos que as parcerias, elas convergem para resultados extraordinários. O que nós estamos fazendo aqui é fruto de uma parceria, né? Parceria do Indelevel com a Eletromídia, né? Num processo de ajuda mútua, onde nós podemos o quê? Co-criar, nós podemos competir, né? Quando até concorrentes se juntam para trabalhar juntos e se tornar mais fortes, né? Nesse evento que nós estamos fazendo, por exemplo, né, nós tivemos aí a Eletromídia, mas nós tivemos aí várias entidades, né? Por exemplo, FCDL, Sebrae, LID, Anshan, ABRH, muitos parceiros que têm lá, né, os nossos clientes. Grupos, né? Exatamente. A gente vai chamar isso, ela falou grupo, me fez lembrar uma coisa, né? Uma coisa é você pescar de anzol. Outra coisa é você ir num cardume, você sabe onde jogar é que tem um cardume, e você jogar a rede, né? Ó, rede, conexão, parcerias, né? Você sabe que tem, né? A ideia está fluindo aí, né? Então a ideia é rede, né? Você está em rede. Você antes falou de mastermind, né? Nós temos um mastermind, que é o MIB10X, o Master Indelevel Business, né? E gostamos muito aí dessa ideia. Quem são os seus parceiros estratégicos? Putz, eu tenho muitos. Fale aí uns 3 mais relevantes. Bom, você é um grande parceiro estratégico agora. Obrigado pela depois que eu te conheci. Para você ver, né? Eu cheguei aqui, você estava entrevistando uma pessoa, você fez questão de nos conectar. Você até saiu de perto, porque eu acho que isso está muito dentro do seu propósito, né, Moisés? Você gosta de fazer essa conexão, e é genuíno, é notável que é genuíno. Então, você é um segundo, a própria Anshan também é uma parceira, porque eles têm um propósito muito bacana de educação, que eu acredito muito, então a gente está lá como parceiro. Tem a Let's Go, tem aqui na Bahia, né? Nós temos algumas instituições também que passam conteúdo para a gente. Lembra que eu te falei que no meio das nossas publicidades a gente tem muito conteúdo? Então, por exemplo, a Infomoney, a CNN, a BCC News, a gente tem muitas marcas que entram com o conteúdo e são grandes parceiros para nos ajudar a ter mais retenção, a chegar perto do nosso cliente. Assim como a marca que a gente ajuda tem os desafios dela, nós também temos os nossos como veículo, né? Então, eu também preciso me conectar com esses clientes. E eu gosto de brincar de rede, não gosto de brincar de anzol, não. Então, eu gosto de rede. E aí, quando eu estou perto de conexões assim como a sua, eu vou participar de um evento Mastermind lá em setembro, que por mais que eu vou estar lá para aprender, e esse vai ser o meu propósito, a consequência de estar lá vai ser eu gerar muito negócio para o meu negócio. Muitos negócios. Porque as pessoas vão estar no mood de conexão genuína ali, né? Elas vão querer se interessar. Eu já deixei a agenda pré-marcada com o Moisés e o marketing dele, que foi a pessoa que estava antes de mim no podcast, num papinho ali de 10 minutos de corredor. Porque eu sei que ele precisa do nosso negócio. Eu sei que ele precisa. Então, eu vou me conectando através desses parceiros, sabe? Principalmente grupos. Eu acho muito forte você participar de grupos, você proporcionar eventos também. É muito bom. Maravilha. Nesse ponto aí de parcerias, né? Eu gosto muito de um conceito do Napoleão Hill, que é do Mastermind, né? O que é Mastermind? É uma mente mestre, né? Ou uma mente superior, que é fruto ou resultado de várias mentes trabalhando juntas, né? Com seus desafios, problemas, dificuldades, também o que com objetivos, desejos, aspirações e assim sucessivamente. Eu gosto de mencionar o Mastermind mais eficiente que aconteceu nesse planeta, né? Que foi do mestre dos mestres, né? O mentor, né? Jesus Cristo, né? Ele tinha 3 anos e meio só para fazer o que era um ministério, e ele chamou, ele tinha lá milhares de discípulos, mas ele chamou 12 caras, né? 11 trabalharam bem, um deu para trás, mas ponto, faz parte do jogo. E aí ele usou uma expressão assim, olha, vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que eu. E para mim isso é fantástico, né? Um mentor com outros que estão juntos, né, em parceria para fazer o que era um evento, para fazer o que era algo em conjunto,
né, usufruindo, inclusive, de todas as habilidades. Então, as pessoas são diferentes, né, os negócios são diferentes. Então, Sim. essa ideia de trabalhar com outras pessoas, né, e aí funcionou. Por que funcionou? Porque eles dividiram a história da humanidade, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, se funcionou, né? e se funcionou, né? Então, o que realmente fez a coisa ficar exponencial, muito embora exista um mestre antes, foi justamente o trabalho daqueles que continuaram. E detalhe, né? Em confraria, né? Em clube, né? Em mastermind, em a igreja, né? Que é o nome, né? que se dá, né? No espiritual. A igreja não é um templo, né? É, na verdade, uma reunião de pessoas, né? A parceria entre pessoas. Esse é o significado do nome, que faz com que a gente tenha condição aqui de ter resultados, né, exponenciais, né, quando a gente trabalha junto com outras pessoas. Pegando uma metáfora de Jesus, que para mim é um dos meus maiores mentores, quando ele fala assim, na Bíblia, né, onde 2 ou mais estiverem juntos, ali eu estarei. Aí você vê muito esse conceito de mastermind, né? Porque a ideia que ele planta, onde 2 ou 3 ou mais estão, eu estarei. E isso não é muito diferente para o negócio. Por isso que eu acho a Bíblia surreal para quem quer fazer liderança. Tem que ler a Bíblia, né? Porque acho que a leitura é obrigatória, porque é o maior exemplo de liderança. É a liderança pela motivação, é a liderança pela ajuda. Diferente do Antigo Testamento, né, que era muito olho por olho, dente por dente, não. Faça aqui junto, vamos juntos. E aí você que tem essa liderança, por exemplo, no seu mastermind, aonde eu estarei, onde 2, 3 estarão, eu estarei. Aí, por mais que ele não esteja em algum momento, ou seja, você não está ali naquele momento, mas o seu grupo está. Ontem, no seu grupo de WhatsApp, as pessoas estavam conversando entre si. E talvez com você que está trabalhando aí 16 horas, né, que você disse. Não queria falar, mas falando. Talvez você nem leu alguma coisa ali, mas estava todo mundo falando. Então, eu acho sensacional esse exemplo de Jesus. Muito bem. Isso que você trouxe aí me lembrou um princípio, né, que, inclusive, é muito bem trabalhado no BNI, né, que é o Business Network International. O fundador tinha um princípio chamado Giver is Gain. Né? Giver is Gain é ganhar contribuindo. Você consegue ter resultados bem melhores, né, quando você está ali, né, com a prontidão de estar ajudando outros, né, do seu meio, quando você trabalha, do que quando você trabalha sozinho, né? Sim. Muito bem, o que mais que eu tenho aqui para lhe perguntar? Bem, falamos sobre parcerias, muito bem. Uma das coisas que são importantes para o seu negócio funcionar é o que se chama de storytelling. Por quê? Porque as pessoas se conectam com histórias, né? As pessoas se conectam mais com pessoas do que com marcas, né? Do que com empresas. E elas querem saber a história, né? Então, qual a história que vocês estão contando da história da Eletromídia? Eu falo muito sobre uma história de transformação mesmo de mercado. Eu acho que antes da Eletromídia não existia empresas que estavam dispostas a, de fato, educar o mercado. Então, eu carrego muito esse DNA da liderança que eu tive aos meus longos de 9 anos aí de Eletromídia. Tive um ano que eu saí, então foram 7 mais um agora, 8 anos de Eletromídia, que é esse propósito de ensinar. Então, eu vou para agências de publicidade, que são os meus maiores formadores de opinião ali, né, dentro do mercado, porque atendem muitos. É o pescar de rede. A agência me faz pescar de rede também. E aí, Moisés, eu vou ensinar. Eu vou falar sobre os 3 pilares importantes de uma campanha de mídia out of home assertiva, que é cobertura, impacto e frequência. Eu vou falar de métricas, eu vou falar como medir e aferir essa campanha de forma assertiva. Eu vou falar sobre perfil de público, sobre jornada diária. Então, eu estou o tempo inteiro trabalhando com a história da educação. Eu não acredito que a Eletromídia tenha ganhado o espaço que ela ganhou só pelo fato de ter uma empresa que injetou o dinheiro, e né, o HIG, que colocou uma grana, e aí foi comprando outras empresas e participando de licitações, comprando outras empresas, participando de licitações, ficou gigante. Não. Foram as pessoas, né, como você bem disse aí a frase de Simon, foram as pessoas lidando com o desafio do mercado maior, que é educar. Quando eu olho aqui para o meu quadrado,
Salvador, o meu maior propósito hoje é educar o empresário, olhando já para o meu cliente final, não é nem a agência. Educar a agência, ok, estou fazendo isso todos os dias. Mas o meu maior desafio hoje é educar o empresário a saber investir na marca dele de forma assertiva. E a gente tem muita condição, capacidade, conhecimento, técnica para ensinar isso. Então, acho que essa é a nossa maior história. Maravilha. Muito bem. Então, a história normalmente vem com um propósito, né? É propósito. É o porquê. Isso, e o propósito é um combustível, né, maravilhoso para fazer com que se avance rapidamente, né? Pode ser uma Ferrari, se não tiver combustível não vai, né? Exatamente. O propósito Hoje eu não chego nenhum cliente sem um estudo. Eu não tenho a coragem de fazer isso, de passar essa vergonha. Porque ele não quer que eu vá lá para falar do meu negócio, ele quer perceber que eu estudei o negócio dele, que eu estudei o segmento dele. Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui do meu time de inteligência que eu trouxe, né? Porque é uma pessoa que tem que estar observando o 360 do negócio. Se eu vou falar com clientes do segmento automotivo, eu tenho que entender quantos carros foram emplacados em 2023 e 2024. Como que está o desafio do segmento de automóveis dentro do Brasil? Quais são as condições políticas, geográficas aqui? Quais são os nossos maiores desafios enquanto segmento? Como que eu posso colaborar para fazer diferente para você ter um resultado assertivo? Então, eu não chego hoje nenhum cliente sem dar uma aula básica para ele, primeiro do segmento dele, dos desafios que ele está enfrentando, mostrando que eu entendi o desafio e que eu já cheguei com a solução, entendeu? Então, eu acho que esse é o nosso mood, esse é o nosso mindset, é entrar com estudo, com dados e fundo, para poder você trazer esse cliente e ele não te largar nunca mais. E ele não te larga mesmo. Maravilha. Excelente. Vamos aqui para algo que a gente vai estar trabalhando agora, as lições e aprendizados, né? Então, eu quero saber de você, assim, o que você acredita que foi determinante para vocês chegarem aonde vocês estão hoje? Trabalho muito duro. Ser incansável em relação a participar de concorrências, né? De não olhar para o negócio como todo mundo olha, com o mesmo prisma, com a mesma lente. A gente investiu muito em tecnologia, que eu acho que é o creme de la creme hoje, né? Para qualquer negócio. E eu acho que assim, é basicamente isso, assim, tecnologia, ser incansável, ser resiliente. Já tomei muito chá de cadeira, já eu e todas as pessoas assim do nosso negócio, né? Enfim, a gente toma muito chá de cadeira, a gente leva muito não. Se eu fosse fazer um recorte, assim, o que fez a Eletromídia chegar onde ela está realmente foi ser criativa, ser uma empresa ousada para ela ser o que ela é hoje, assim, sexy, chique e, ao mesmo tempo, estar inserida em tudo quanto é lugar, pensar fora da caixa, fazer o que os nossos concorrentes não estão fazendo. Se você for olhar para a Bruna, o que eu fiz para chegar onde eu estou hoje é ser muito resiliente, entender que os nãos só vão me deixando cada vez mais forte, porque eu estava vendo até um negócio que eu queria muito te contar. Depois eu vou te mandar esse link do YouTube para você assistir. Teve um cara que ele falou assim, nossa, eu preciso me soltar mais assim para venda, porque a venda é um jogo mental, né? E aí, como que eu vou me soltar? Aí ele pegou e fez assim, eu vou perguntar para 100 pessoas aleatórias, 100 coisas que eu sei que eu vou levar não. Tipo assim, ele chegava para uma hamburgueria, para a loja da Donuts e falava assim, eu quero um Donuts com formatos olímpicos. Aí ele chegava no carro, falava assim, eu tenho R$1, mas eu posso comprar esse Audi? Tipo, não, né? Óbvio. Só que aí, a cada não que ele ia tomando, ele ia cada vez mais falando bem assim, caraca, é só um não, sabe? Então, isso me capacitou muito a não ter medo. Então, eu não tenho medo hoje de chegar num cliente com uma proposta de 1 milhão, 3 milhões, 200 mil. Eu não tenho medo. Eu não tenho esse medo, porque eu falo assim, que o não já é certo. Vamos atrás do nem ferrando, entendeu? Porque o não eu já estou acostumada. Então, assim, como eu cheguei, eu acho que foi através de muita resiliência, muito estudo,
né? Entendendo que eu preciso conhecer sempre do meu cliente e preciso conhecer muito, muito, muito do nosso negócio, ser muito expert no nosso negócio. E a Eletromídia, sem sombra de dúvida, foi investindo em tecnologia, sendo ousada, participando de concorrências que foram determinantes, olhando para o que a concorrência não está fazendo, pensando fora da caixa e trabalhando forte com a educação. Maravilha. O que eu escutei de você, algo que eu acredito bastante, né? Nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona. Então, quem entra no empreendedorismo tem que entender que realmente exige consistência, persistência, resiliência, né? E aí, uma das coisas que são fundamentais, né, dentro desse aspecto, né, que para mim fez muito sentido, eu já trabalho em vendas há 34 anos, né? E o que eu percebi que para nós que trabalhamos na área comercial, o grande diferencial para nós, e eu li isso no que você falou, é essa capacidade você falou sobre a capacidade de receber não. A gente diz que é a capacidade de você lidar com a rejeição. Nenhum ser humano gosta disso. O ser humano não foi feito para ser rejeitado, né? Mas para ser amado, para ser cuidado. Só que nós que trabalhamos em vendas, né, se nós não tivermos um poder mental muito grande, nós vamos achar que o não da pessoa é em relação a nós. É pessoal. Que é pessoal, e não é. Não tem nada a ver. Então, quando nós desenvolvemos a capacidade de lidar com a rejeição, né, com o não, aquela frase, né? O não nós já temos, vamos atrás do sim. E aí você usou uma outra coisa que eu não que eu não sabia. Então, muitas vezes, inclusive, né, o empreendedor ele não fecha negócios, ele faz todo o trabalho. Quando ele está lá na hora do fechamento, né, de fechar a venda, de ir para cima, de fazer a proposta e dizer assina aqui, eu quero que você compra. Aí pronto, ele enrola, com medo de receber o não, que o cliente não entende que tem que comprar, acaba deixando para depois, dá um não predatado e acaba comprando de outra pessoa, porque ele, na verdade, precisava. Mas o medo do vendedor, do empresário, do empreendedor de dizer, cidadão, compre, né? Então, você, né, assina aqui, né? Vamos aqui, pronto. O medo de receber esse não faz com que a pessoa, ele mesmo se sabote, né? Com certeza. Essa é uma das coisas que eu aprendi para mim. E, olha, eu vou ser bem sincero. Eu tenho a capacidade de descaradamente dizer para o cliente, fazer ofertas, né? Ai, que horror. Descaradamente dizer para ele o seguinte, compre, assine aqui, faça... Agora... Uma coisa que para você desenvolver isso, né, nós, inclusive, ensinamos bastante isso na formação, nosso trabalho todo em cima disso. Ensinar os empresários a desenvolverem autoconfiança. E a sensação de poder pessoal, de competência pessoal, a crença nítida, né, de que, independente dos nãos, você vai receber vários sims e aí pronto. Né? Vai que a pessoa vai... Olha, ninguém consegue se defender de alguém que tem confiança, de quem tem entusiasmo, que tem energia para fazer. Ninguém consegue se defender de uma pessoa assim. Sabe uma coisa que eu falo muito com a minha equipe? Que insegurança tem cheiro. Sabe? É igual o sanguinho no mar ali, com o tubarão, com o tanque do tubarão. Sim. A insegurança tem cheiro. Então, o que você pode fazer para acabar com a insegurança? E aí vem para uma parte até mais pessoal, assim, que eu invisto muito... e que eu estou até me preparando para poder lançar isso em breve, que é fazer capacitação voltada para o MBA que eu fiz, até que é construção de imagem. Porque a imagem, quando eu te falei lá na hora que você foi ler a minha bio, que você falou assim, como já causar aquele impacto sem você antes nem falar. Eu vejo isso muito como um divisor de águas, sabe, Moisés? Assim, um divisor de águas mesmo, porque se a pessoa está segura de si, e isso está muito associado à imagem, sim, na minha percepção, o que ela não é capaz de fazer? Então, assim, qual é o medo que ela vai enfrentar, sabe? Então, eu enxergo que tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar, por exemplo, autoconhecimento, em primeiro lugar, para desenvolver essa autoconfiança. Oratória, eu acho muito importante, a gente saber cadenciar tom de voz. Aí vai para aquela regra, né? 58, 37, 5, 58% do que a pessoa capta é a sua linguagem não verbal. 35%
é o seu tom de voz e só 5% é o que você fala de fato. Então, tipo assim, é surreal. E aí, se a pessoa que está num cargo de liderança, ou o empresário, ou aquele ali que está ponta de lança, que se projeta para vender, não entende que a imagem e a comunicação dele, não verbal, é o divisor de águas ali no game, lascou para ele. Ele já deu ruim, e aí não precisa nem ficar recebendo, não, já vai embora mesmo, porque não vai rolar, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que ter esse mindset. Maravilha. Como é que você pode desenvolver isso que nós falamos aqui, né? Existem 7 As para isso. Número 1, autoconhecimento, que ela mencionou, que é você entender quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes e focar nos fortes. Autoconsciência, que é quando você entende o que está acontecendo dentro de você e fora de você. Isso. Autoaceitação é uma coisa muito interessante. É você entender que você vai ser ótimo em algumas coisas e péssimo em outras e está tudo bem. Essa coisa de você ficar se comparando. Essa é que eu tenho mais problema. Sua autoestima jamais sairá ilesa se você ficar se comparando com outras pessoas. Exato. Perda de tempo isso. Autodesenvolvimento. Você já descobriu que você é bom? Foque nisso. Delegue o resto. Não adianta você tentar se tornar especialista naquilo que você é ruim. Não vai rolar, não contribui. Autorresponsabilidade, eu acho que nós falamos, né, durante a nossa conversa toda sobre isso, né? Uhum. A coisa de... muitas vezes não é questão de habilidades, né? Mas quando você aceita a responsabilidade, né? É sua, colidiu muito bem. O que você aprendeu com isso, né? Assumir o controle. Eu tenho uma frase que diz, a culpa pode até ser dos outros, mas a responsabilidade será sempre nossa. Uhum. Autoconfiança, né? Nós já falamos, sentimento de poder pessoal, de competência pessoal. E, no final, autoestima, né? Que é valorização, né? Que é amor próprio, respeito próprio. Né? Uhum. Antes de você colocar a máscara em alguém, coloque em você primeiro. Né? Essa é a ideia. Esses são 7 As que nós trabalhamos, né, na nossa formação e que está disponível aí para você. E aí eu tenho uma última pergunta aqui para você. Quais os maiores aprendizados, na verdade é a penúltima, quais os maiores aprendizados que você, né, Bruna, teve ao longo da sua carreira até agora? Eu vou falar um que eu acho que é meio engraçado. Nunca comemore antes do negócio estar fechado. Pô, já passei tanto sufoco, perder contrato de milhões, assim, sabe? Então, enfim, eu acho que não comemore antes. Espera o momento certo ali, ó. Se contenha. Outra coisa que vem de encontro com esse do se contenha. Sabe um pouco do... Acho que é tipo assim, euforia e desespero e depressão. Você ter um comportamento e um mindset flat. Você não ficar nem, uhul, meu Deus do céu, deixa eu me tacar daqui, estourar um champanhe e já sair fazendo compra antes de receber o dinheiro. Ou, nossa, que droga, que luta, eu sou péssimo, eu não consigo fechar nada, não sei o quê. Não. Então, eu vejo que é muito assim, sabe? Você tem um comportamento mais flat para você evitar aquilo que você falou de você ir perdendo a sua autoconfiança. Eu acho que isso acaba com a autoconfiança. Então, fechei um contrato de 1 milhão. Pô, legal. Não, levei um não aqui de novo. De novo, mais um. Ok, legal. E assim eu vou lidando. Então, acho que eu aprendi muito na minha carreira com isso. Outra coisa que eu acho bem bacana é que você só está. Então, eu estou hoje líder, amanhã eu posso estar em qualquer outro lugar, amanhã eu posso estar fazendo nada, inclusive, né? Posso estar desempregado, então eu acredito que as pessoas estão. E eu acho que dentro daqueles 4 pilares que eu falei, de espiritualidade, família, lazer e trabalho, a parte espiritual ela é extremamente importante para o negócio também. Eu percebi que muitas vezes, quando eu estava muito desconectada espiritualmente, assim, me desconectada com Deus, com a minha fé e com as coisas que eu acredito, eu me sabotava. E eu tenho uma mentalidade de por exemplo, todo dia eu faço uma oração à noite com a minha filha. Eu já agradeço por algo mesmo sem ter. Eu já agradeço tendo, falando que eu já tenho. Então, eu fico trabalhando sempre com uma projeção. Bruna, você é muito otimista. Ok, dá certo. Você está perguntando o que Deus, o que eu
acredito, né? E o que eu fui percebendo. Então, essa coisa de ser muito positivo, de você ter um pensamento positivo. E, por fim, eu acredito muito que a pessoa ela tem que ter, e eu aprendi isso ao longo da minha carreira, repertório, Moisés. Acho que uma pessoa sem repertório, ela é boring, chata demais. Ninguém quer ficar com ela. Imagina, eu vou sentar daqui a pouco, tem que ver até que horas são, vou sentar daqui a pouco no restaurante com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida para almoçar, mas ela é minha cliente. E eu vou conhecê-la agora pela primeira vez. Se eu não tiver um repertório bacana e ficar ali só falando do negócio, eu vou transformar a experiência num negócio extremamente desagradável. E eu acho que isso vai para tudo. Vai para quem quer marcar um encontro, um date, vai para quem quer fechar um negócio, vai para quem está ali no palco fazendo alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter um repertório rico. Então, eu tive sorte de ter grandes líderes que me ensinaram essas coisas que eu falei agora. E eu continuo acreditando que é isso mesmo. Você tem que ser positivo, você tem que comemorar na hora certa, você tem que ser flat e você tem que ter um repertório rico, porque senão você se torna aquela pessoa só interesseira. Sim. A chata, entende? Acho que é isso. Ser interessante, né? Interessante e interessante. Acho que ter um repertório rico é fundamental. Muito bom. Maravilha. Aprendemos bastante. E aí vem, agora sim, a última pergunta, né? O que você recomendaria para aqueles que querem atuar em alta performance e obter resultados extraordinários em um curto espaço de tempo? As suas recomendações para... pessoais. Para quem está nos assistindo aqui, o que você recomenda? Alguém que quer chegar lá? A gente está vivendo um momento que tem que ter uma super, hiper, mega alta performance. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que são escolhas. Provavelmente, se eu fizer dedicar muito para uma coisa, vai faltar em outro lugar. Bom, eu acredito que você tem que tomar decisões. Eu acho que para você ter performance, você tem que ser bom de tomar decisão. Então, eu acredito que eu sou muito boa de tomar decisão. Sem arrogância, tá? Eu odeio... Tem uma frase do Franklin Roosevelt que fala assim, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos antigamente. Ele fala, eu prefiro ser exposto a passar vergonha do que formar fila com aqueles que nem comemoram muito, né, que nem gozam muito e que nem sofrem muito, porque eles não conhecem o que de fato é sucesso. Então, resumindo, eu não gosto de ficar em cima do muro, de ser aquela pessoa morna, sabe? Então, geralmente, eu sou muito empolgada mesmo, eu tenho uma energia muito forte, eu estou ali o tempo todo dentro do negócio. Eu acho que para você ser performático, você tem que ter energia, você tem que estar disposto, você tem que ser muito incansável. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é assim, eu que sou líder de equipe, né? Se eu sentar, a minha equipe deita. Se eu deitar, a minha equipe morre. Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo ali na correria para ser inspiração, para puxar a rédea. Então, eu acredito muito que é por tomadas de decisão. Eu tenho que decidir, escolher ser uma líder exemplo. Eu tenho que decidir ser a pessoa que está disposta a ensinar. Eu tenho que decidir que eu estou junto com você. Eu tenho que decidir ser correria. Então, acho que é muito pautado em torno de decisão. Maravilha, maravilha. Eu concordo em gênero, número e grau. Né? Por quê? Quem quer liderar, né? Tem uma frase muito interessante que diz, né, que líderes são pessoas comuns que obtêm resultados incomuns de pessoas comuns em situações incomuns. Salvo engano, é do Peter Drucker, né? Essa frase. Então, liderar é um desafio. Né? Você extrair o melhor das pessoas não é fácil. A liderança pelo exemplo é algo que faz muito sentido. Né? Eu só acredito nisso. E a liderança, por exemplo, ela vem carregada de valores, né? Quando você tem clareza do que é realmente importante. Eu gosto muito da coisa da identidade na liderança, né? Que é a missão. A missão é o que é que vocês fazem de melhor como expressão daquilo que vocês são. Eu entendo que eu extraí de você e da Eletromídia, né, isso. Propósito, né? O que é que vocês querem e por que vocês querem. Né? Isso, para mim, é
muito importante. É visão para onde vocês estão indo, né? E valores, né? O que vai guiar o nosso caminho, né? Entre esse ponto A e esse ponto B, aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Quando a gente tem identidade, a gente consegue fazer bem. Querida, olha, foi apaixonante a sua entrevista, né? Muito obrigada. De 0 a 10, nota 11 aí para você. Gostei bastante, eu aprendi bastante, me fez pensar e repensar questões muito importantes aqui, né? Sobre posicionamento, branding, sobre mercado, o que a gente tem que fazer, né? E é muito bom, né, essa troca. E eu tenho certeza que os nossos... eu vou dizer que as pessoas que estão nos assistindo, né, eu tenho certeza que elas gostaram, vão pensar, né, vão refletir, vão ponderar e, melhor de tudo, né, colocar em prática aquilo que aprenderam aqui, certo? Desejo sucesso absoluto para você. Muito certo? Obrigada. A casa está sempre aberta, né? Vou lembrar o que, não sei quando você vai assistir essa entrevista, mas é resultado. A Bruna, ela vai estar junto conosco aqui num painel maravilhoso, onde nós trouxemos aí a elite da elite, a nata da nata, o creme de la creme, para falar sobre mídia para potencialização de negócios, no nosso evento Indelevel Business Experience para 3.000 empresários e empreendedores lá no Centro de Convenções, né? Então vai ser um bate-papo parecido aqui, que com certeza vai informar o que é muito mais pessoas, certo? Se você gostou daquilo que você viu aqui, que você escutou, que você aprendeu, você não pode sair deste podcast sem se inscrever aqui no nosso canal, né? Então, inscreva-se no canal, acione aí o sininho, certo? E você pode, toda semana nós temos aí um podcast, um episódio passando aqui para você. Só que no ínterim você pode também ir lá no nosso Instagram, moisesribeiro.oindelével, moisesribeiro.oindelével, porque você vai ficar sabendo de excelentes novidades do que é que nós estamos fazendo aqui para ajudar empresários e empreendedores a atuarem em alta performance, obtendo resultados extraordinários num curto espaço de tempo. Qual é o nosso propósito? Ajudar você a ter o que nós chamamos de CDE, clareza, direcionamento e muita energia. Fez sentido para você? Então está na hora de você compartilhar com todos os seus amigos que sejam líderes, né, que sejam empreendedores, que sejam gestores, para que eles possam também ter o mesmo conteúdo. Como é que você faz isso? Tem uma setinha aqui embaixo, né? É só você mandar aí esse link para essas pessoas e elas vão ter a oportunidade de ter aqui um conteúdo maravilhoso que eu não tenho dúvida deixou uma marca indelével, positivamente falando, na sua vida pessoal, profissional e, quiçá, nos seus negócios. Sucesso absoluto para você. Nos vemos no próximo episódio.